Fala galera, Under the Sun na área. Hoje a gente vai até o sul do Brasil, no município no Rio Grande do Sul chamado Esteio, para falar com ele que é rapper, estudante de direito, idealizador da Casa do Hip Hop e tá envolvido num projeto super ousado de valorização da educação e melhoria da cultura no país. Fica aí, conto com você, receba com muito carinho Rafa Rafuage no Under the Sun, mas antes... roda a vinheta! Cara, Rafa, pô, obrigado, cara. Eu sei que você tá aí numa correria, trabalhando bastante, com filho pequeno. Ainda assim, pô, você parou um espaço pra gente trocar uma ideia, pra gente divulgar esse papo que a gente já vem trocando já há um tempinho. Obrigado pelo carinho. Eu queria que você se apresentasse, o espaço é seu, fica à vontade. Prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com a galera que acessa o canal e muito mais do que isso, a gente poder trocar e chegar em encaminhamentos, né, que possam nos levar aí a um caminho de igualdade, equidade, lugares onde a gente sonha há tantos anos e que cada vez mais se tornam mais próximos, tendo em vista a potência dessas conexões, né, como a gente tem se relacionado e ainda que tu esteja no Bronx e eu aqui em Esteio, mas essa relação se fortalece, né? Porque as lutas, os desejos, os anseios são os mesmos. Então, estou muito feliz e à vontade de estar aqui também. Cara, eu tô com 31 anos, comecei muito cedo na cultura hip hop, comecei com 13, então vai fazer aí 18 anos que eu tô esse ano e 19 anos ano que vem e no próximo 20. O que me deixa mais com medo é o 20, né, cara? 20 anos, um cara com 32, 33 anos, né? Então, mas eu acho muito legal, tendo em vista que eu peguei uma fase, né, que a cultura hip hop e toda a estrutura social do país, ela era diferente do que é hoje, né? Então, algumas coisas bacanas eu trago, por exemplo, das décadas do início dos anos 2000, final dos anos 90, e muitas delas, que talvez naquela época não eram tão latentes, consegui ressignificar agora e fazer com que ideias, né, consideradas velhas se tornassem atuais e novas proposições com uma nova formulação. Então, esse é o Rafael Diogo dos Santos, vulgo Rafa Rafuage, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Casa da Cultura Hip Hop, o que ela representa para o hip hop brasileiro, porque não é algo que a gente ouve habitualmente. Eu acho que ela é a primeira no Rio Grande do Sul e deve ser alguma das poucas no Brasil. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo e qual o trabalho que a Casa da Cultura Hip Hop faz aí no Esteio, na sua comunidade. Legal ter perguntado isso, Anderson, porque essa casa, ela nasce de um pensamento estratégico de articulação política dentro desse ambiente. Quando eu falo política, não é uma política partidária, mas justamente de organização comunitária, de fortalecimento de núcleos. O que são os núcleos? Os bairros, né, as quebradas ou periferias, favelas, dentro desse mesmo complexo, digamos assim, né? Então, a gente, em 2012, iniciou esse processo. Em 2017, a gente implementou a Casa da Cultura Hip Hop de modo independente. E quando eu falo independente, é não ser atrelado a um partido político ou estar vinculado com o poder público municipal. A gente criou por uma série de fatores e também autogestionado esse processo, de modo a gerar não só receitas que pudessem subsidiar a construção, reformas e manutenção do projeto, mas também de tal modo a gente ter total autonomia dentro de algo que a gente criou e que somos legítimos representantes, não só para falar, como para poder gerir, né? E isso veio num momento em que se havia uma série de questões sobre o papel do hip hop na construção da sociedade, né? E aí a Casa do Hip Hop chega justamente mostrando o inverso, que o hip hop não só, né, pode servir como uma espinha dorsal, né, assim como a cultura como um todo serve como uma pasta estratégica, mas o hip hop, principalmente por ser uma janela de diálogo, de oportunidade, de conexão com a base, e principalmente com as juventudes, né? Seja por conta da representatividade, de ser negro, de andar gingado, né? do cabelo, corte de cabelo, enfim, o boné, qualquer aparato hip hop, né? Qualquer adereço que se carrega no corpo. E nisso, a Casa do Hip Hop, então, hoje se constitui como a maior casa do hip hop da América Latina. São 1.700 metros quadrados de área, né? Mais de 4.000 jovens atendidos por ano e uma série de iniciativas que transversalizam pastas
governamentais, no sentido de que ali a gente tem pastas atreladas como cultura, educação e segurança pública, a gente tem cultura e meio ambiente, a gente tem cultura e desenvolvimento social e econômico, a gente tem uma série de pastas que estão transversalizadas com a cultura. E isso divididos em ofertas que a gente faz para a comunidade, com oficinas culturais de graça, no contraturno escolar para os jovens, atendimento psicológico, estúdio de música gratuito, o programa Hip Hop Alimentação, que se divide em 3 etapas. Ele tira as famílias da extrema pobreza, que é um dos objetivos das ODS da ONU, e que as famílias acessam a casa do hip hop, pegando uma cesta básica, emergem para uma segunda etapa ganhando R$ 600 por mês, né, numa relação de trabalho decente. E numa terceira etapa, uma grande parceria das empresas com a Casa do Hip Hop acabam cedendo vagas de trabalho decente para essas mulheres e pessoas que acessam. Então, a gente gera por ano uma série de encaminhamentos, né, ao mercado de trabalho, mas também uma série de linhas emergentes e que emergem aí no sentido de tirar pessoas da linha da extrema pobreza. E isso é a Casa da Cultura Hip Hop. Né? E a gente tem feito uma série de articulações a nível sul-americanos e essa casa nos inspira a querer fazer mais. Cara, que interessante, cara. Você realmente faz um trabalho aí muito bacana. Quem puder pesquisar, porque vai ver que o Esteio, no Rio Grande do Sul, é um local pequeno, né? E se organizou de uma forma muito com muita consciência para que esse movimento tomasse essa proporção e pudesse ajudar outras pessoas. Queria que você falasse um pouquinho da questão da UPMS, da Vozes da Periferia, das formações de liderança, como é que funciona isso? Muito legal. A UPMS é um segundo momento. A gente sai da Casa da Cultura Hip Hop como base, né, e base numa linha horizontal, dialogando com as periferias direto e com as juventudes, principalmente. E, obviamente, né, por decorrência, os pais desses jovens. E aí a gente chega na UPMS, que é o segundo momento. Casa do Hip Hop, UPMS. Esse segundo momento, ele é uma espinha dorsal de uma construção macro, onde a UPMS, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, busca não só uma formação para lideranças já constituídas ou emergentes, mas principalmente colocar diversas lideranças, assim como eu e tu estamos trocando ideia aqui hoje, e assim como vários outros se conversam diariamente, frente a frente, para que a gente possa fazer essa construção olho no olho, cada um com o seu saber, trazendo formas, práticas, metodologias que possam ser mais bem aplicadas e melhor desenvolvidas dentro das periferias sobre várias pastas, mas com três ideias centrais. Que ideias são essas? Uma agenda anticolonial, uma agenda antipatriarcal e uma agenda anticapitalismo. Isso é muito interessante, foi bom você tocar nesse ponto que a gente trocou essa ideia antes e falamos bastante sobre isso. Eu também estava pensando sobre uma questão aqui, Rafa. A gente ficou de falar sobre isso, da questão do acesso às escolas, né? A gente tem uma lei, hoje em dia, que regulamenta, né, e coloca que é necessário o aprendizado da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Mas ainda se existe muita dificuldade com relação a isso. Como é que foi a sua experiência com isso, até chegar a esse documentário excelente, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vocês precisam ter acesso a isso e entender, ainda compreender de uma forma ainda melhor qual é o trabalho tão bacana que o Rafa faz parte. Então, a gente tem pensado muito na questão da agenda anticolonial, nos símbolos do racismo, né? Por exemplo, aqui tem várias estátuas e nomes de ruas, nomes de escola, de escravocratas, de pessoas que realmente foram os mais cruéis da história e que hoje estão homenageados em espaços de educação, em espaços de criatividade, em espaços múltiplos, que representam, né, uma grande parte da sociedade no sentido de ser áreas nobres, etc. e tal. E o que eu quero dizer com isso é que justamente esse processo da UPMS, que nos traz à tona, por exemplo, o Manifesto Porongos, que é o documentário que tu cita, ele nos abre uma possibilidade de entender como essas práticas e símbolos e uma série de questões que estão atreladas à perpetuação do racismo de modo indireto, digamos assim, mas bem direto para quem presta atenção e sente na pele todo dia, né? É justamente uma das pautas ou dos pontos
que não permitem uma evolução da sociedade. Isso beneficia alguém. E quem se beneficia disso, obviamente, né, uma parte da elite, seja ela gaúcha ou brasileira, né, que lucra, inclusive, com essas questões pela ignorância da população. Então, a gente vê uma série de pessoas que não conheciam a história e dentro da UPMS puderam entender melhor, inclusive a utilização de expressões várias que no dia a dia a gente acaba reproduzindo e que, sem saber a origem, indiretamente ou bem diretamente, a gente continua contribuindo com o machismo, com o racismo, com a homofobia, com uma série de preconceitos e crimes, né, que cada vez mais excluem, matam, oprimem grande parcela da sociedade. E esse documentário traz à tona justamente uma crítica que é necessária que o estado do Rio Grande do Sul, um dos últimos estados do Brasil a abolir a escravidão, faça uma autocrítica, um reconhecimento, que é um estado racista e que, a partir do seu próprio hino, acaba excluindo e praticando esse racismo diariamente. No hino do Rio Grande do Sul tem uma frase que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E essa frase, ela é inadmissível para a negritude gaúcha e brasileira, e principalmente porque a gente acredita que o povo que não tem virtude acaba por escravizar. É o contrário. E a gente tem, através das músicas e dos vídeos, ressignificado não só palavras, como expressões, atitudes, e fazendo uma reflexão prática a partir desse entendimento dúbio, assim, no sentido de ver o outro lado da moeda. E que outro lado da moeda é esse? Justamente a história dos vencidos, né? Não mais a história dos vencedores, não mais a história do norte da Europa, mas justamente a história sul global, é uma história dos vencidos, a galera que veio de baixo, não é a galera da elite, enfim. Então, justamente essas reflexões, né? E aí tem contribuído e muito para a implementação dessas leis. Pessoal, Manifesto Corongo, assiste esse documentário, porque ele realmente é algo que a gente tinha que ter acesso, né, nas escolas desde criança. Mas a gente tem a oportunidade de estar assistindo agora e ainda bem que esse documentário está chegando às universidades, está chegando de uma forma muito interessante para que as pessoas percebam o quanto o povo negro, principalmente no Sul, ele é invisível, né? Ou tentam que a gente seja invisível. Mas pessoas como o Rafa, grupos como o Rafuage, estão fazendo esse movimento muito importante lá. Rafa, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero muito te agradecer por essa oportunidade, por essa troca. E a gente não pode terminar essa conversa antes de falar sobre o desejo de vocês de criarem um museu do hip hop que vai acontecer e a ligação aqui, eu já me colocando como correspondente aí do que precisar. O Museu do Bronx é algo que já está em construção e o Rafuage, o Rafa, com o grupo, com todas essas conexões que ele acabou de citar agora, tem uma proposta muito interessante de criar um museu do hip hop. Vamos encerrar falando um pouquinho disso aí, Rafa. Te agradeço muito pela oportunidade de estar trocando contigo. Acho que esse vídeo, bem como todo esse trabalho que tu desenvolve aí também, vai ser muito importante para mim poder fazer com que as pessoas também te conheçam aqui cada vez mais e vice-versa, né? Eu acho que essa troca só nos fortalece. Fico muito feliz, Andy, por a gente estar trocando e sigamos nessa construção. E o museu, ele é fruto disso, né? E aí eu acredito muito nos 5 passos, que a gente está a 5 passos de qualquer pessoa do mundo. E nisso a gente viu na prática, né? Uma amiga em comum que nos fez aproximar e justamente aqui estamos. E a partir dessa relação, muitas outras ideias e amizades também vão surgir, né? E esse museu, ele parte disso, justamente no intuito de fazer com que memórias e histórias que são periféricas e que nascem na periferia e inspiram outros periféricos possam ser contadas por pessoas que criaram essas próprias histórias. E a partir disso, essas memórias servirem não só de inspiração, mas bem como de documento histórico sobre o próprio percurso do negro no estado do Rio Grande do Sul, sobre a própria construção das periferias, justamente no desenvolvimento das grandes cidades e pequenas cidades do estado, sejam elas a região metropolitana, bem como do interior e qualquer outra região do estado. E a partir disso, a gente tem um espaço de capacitação e justamente de exposição dessas histórias para que as juventudes, escolas e outras formas de acesso, como qualquer pessoa civil, possa estar acessando esse material e ampliando a sua reflexão acerca dos direitos humanos, acerca de uma série de pontos que fazem e vão fazer, sim, uma evolução humana,
uma evolução principalmente da sociedade gaúcha, que ainda é uma sociedade muito atrasada e racista. E a partir desse museu, a gente está criando canais como esse do Bronx, através do DJ Kool Herc, da nossa parceira Cláudia, Curtis Blow, que está à frente desse museu. A nossa ideia, então, ano que vem, em 2021, é acessar aí o espaço, poder chegar nos Estados Unidos, obviamente pós-pandemia, com segurança, mas poder chegar, conectar, vivenciar, olhar com os próprios olhos, trocar e a gente trazer para cá um pouco dessa experiência também. A ideia do museu é que seja inaugurado em 2021, vai ser em Porto Alegre, e na capital dos gaúchos, onde a gente vai ter um grande espaço, não só para pensar justamente sobre as memórias, mas pensar em futuras construções de articulação estratégica política da sociedade gaúcha a partir dessa cultura fundamental chamada hip hop. Então lá vai ser um grande quilombo urbano, onde as pessoas vão poder se encontrar e a partir daí se fortalecerem para voltarem para os seus núcleos, seus bairros e fortalecerem lá dentro da quebrada a partir de um grande centro referencial. Rafa, você sabe que esse canal, acima de qualquer coisa, é uma estratégia de aquilombamento. Pode contar comigo, né, no que precisar de ir lá no museu, de pegar alguma informação. A gente está junto aí. Eu agora tô me colocando como um soldado do que você precisar aí também. Te agradeço muito por separar. Obrigado. Por separar esse tempo para a gente trocar essa ideia. E a gente vai se falando e vamos colocar isso na cabeça que povo que não tem virtude acaba por escravizar. Essa frase realmente, essa música de vocês faz com que a gente tenha um olhar da história, onde a gente olha para o quanto que a gente foi oprimido como povo e o quanto de virtude a gente tem. Queridão, exatamente. Beijão. Obrigado pelo carinho. Fica bem aí. Beijo no filhão, na família. Tudo de bom, querido. Beijo. Até mais. Então, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Peço a vocês que curtem, compartilhem, deixem seus comentários aqui embaixo, que ele é muito importante para a gente dar continuidade ao diálogo. A gente vai terminar esse vídeo com um trabalho maravilhoso do Rafa, onde ele fala desse movimento de ressignificação que é importante para a comunidade negra, que é importante para que a gente perceba o nosso lugar na sociedade e conquiste nosso espaço na sociedade. Obrigado pelo carinho, nos falamos em breve. Até mais. Acaba por escravizar, povo que não tem virtude acaba por escravizar, povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar, povo que não tem virtude acaba por escravizar, povo que não tem virtude